Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo, para que você possa ver perto de você uma inclusão de verdade acontecendo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade e que hoje, graças a Deus, já está no Fundamental 2, muito bem incluída. E o que eu trago aqui é a minha experiência ao longo de uma década, não é? Convivendo com o autismo diariamente e, sobretudo, com os desafios de uma inclusão, não é? E o tema de hoje vai ser o que priorizar em cada disciplina, não é? Afinal de contas, nosso aluno com autismo precisa aprender tudo o que ele precisa, né? Existem essas discussões e o que eu trago aqui hoje é o que a gente tem que priorizar em cada disciplina e vocês vão ver, já vou adiantando aqui, que todas elas são muito importantes para o currículo, né? Só que há prioridades e aí vamos falar de cada uma delas aqui. E eu vou começar com a nossa língua pátria, né? Com português. Não é que é a disciplina que, sem dúvida, é uma das mais importantes no currículo de qualquer aluno, pois é ela que vai capacitá-lo a ler, escrever, interpretar textos da nossa língua pátria, não é? A criança com autismo, ela precisa ser alfabetizada e não importa o tempo e a idade, não é isso? Quanto mais cedo ela conseguir se alfabetizar, maiores serão as chances dela ser mais autônoma e dela ser, sim, incluída. Porque por maior que seja a necessidade de adaptação, se ela está alfabetizada, não é? Facilita muito esse processo de adaptação, não é? Porque a adaptação vai estar escrita, não é isso? Se a criança alfabetizada, as adaptações estão custando a chegar, você imagina se essa criança não está nem alfabetizada, não é? E aí o que acontece? Normalmente a criança está lá no primeiro ano e aí a gente nem ouve falar de adaptação. Por quê? Porque a criança, você abre o livro e ainda tem muita imagem e tal. Então a gente quase não ouve falar muito em adaptação no primeiro ano, não é? No ano da alfabetização. E aí, o problema é quando as séries vão passando e a criança não foi alfabetizada, e aí você vai começando a ver que essa adaptação não está chegando, não é? E aí, o que você deve fazer para minimizar isso, não é? Então, vamos priorizar. O que você tem que buscar numa disciplina de língua portuguesa é o quê? A alfabetização. Então, o que acontece é que esse processo não necessariamente vai estar alcançado no final do ano de alfabetização, não é isso? Então, a criança, a gente ouve sempre assim, a criança saiu do pré-2, não é? Ai, tá toda incluída, tá. Aí, quando chega no Fundamental 1, no primeiro ano do Fundamental 1, as crianças da série vão indo embora e a criança com autismo ela vai ficando um pouco para trás, não é? E aí, se você não faz um trabalho para alfabetizá-la mesmo, você acaba perdendo essa alfabetização, não é isso? E aí, se você ficar parado de mãos cruzadas, esperando essa alfabetização cair do céu, também não vai acontecer. Você precisa trabalhar, não é isso? E aí, o que eu trago aqui é isso, não é? Você não pode ficar de braços cruzados, não é? Se você é familiar, você tem que mexer nesse contraturno. Tem um vídeo anterior aí que eu falo disso, por onde se começa uma boa inclusão. E a boa inclusão, ela começa, a gente prepara a inclusão no contraturno, não é isso? E esse contraturno vai ser essencial não só para a fase de alfabetização, mas ao longo de toda a trajetória escolar. Então, você precisa de um bom contraturno para que esse turno escolar seja uma extensão de tudo que você faz, não é? Então, se a criança não alfabetizou ainda, você precisa que ela continue alfabetizando, não é isso? Que ela termine a sua alfabetização. E a prática vai mostrar o quê? Que se a criança é bem trabalhada, ela ao final do segundo ano ela já terminou de alfabetizar, no início do terceiro ano, enfim, não importa o tempo, gente, mas esse processo de alfabetização, ele precisa continuar e iniciar, sim, como na idade normal, como todo mundo, e caso não tenha sido concluído no ano da alfabetização, ele precisa continuar, não é isso? Então, quanto antes você começar, melhor,
não é? E aí eu vou mostrar para vocês, porque eu vejo muitas mães falarem assim comigo, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar 1000 terapeutas, papapá, e o que eu faço com a sua alfabetização? E aí eu também já falei em vídeo anterior que a terapia não é reforço escolar, a terapia não vai dar esse suporte que a criança precisa para acabar essa alfabetização. Então você tem que fazer isso na sua casa, você tem que fazer isso com um explicador, com uma tia que ajuda. Quantos casos que a gente ouve de que fica com alguém, então não deixar essa criança no celular o dia inteiro, ajudá-la a sedimentar essa alfabetização, não é isso? Então isso foi o que eu fiz, eu e a Rejane, que está aqui com a gente, e a gente mexeu muito nesse contraturno, e eu acho que é esse o grande segredo que eu posso passar para vocês, não é? Quanto antes essa alfabetização for estabelecida, melhor, né? Vão diminuindo as adaptações e as adaptações vão ser mais fáceis de serem feitas. E é interessante que o português é a disciplina que, por ele, você lendo o tempo, vendo o nível que a criança está de leitura e interpretação, essa métrica vai ser fundamental para a gente fazer as adaptações ao longo da vida escolar. Então, terminou de alfabetizar, não terminou de alfabetizar. Normalmente é o que acontece no primeiro ano, vamos terminar de alfabetizar, tá bom? E aí, enquanto ela não está plenamente alfabetizada, você faz adaptações no nível que ela entenda, não é? E se eu posso resumir o que uma adaptação faz, uma adaptação ela é uma tradução, não é? Então você traduz os conteúdos administrados ao nível de linguagem que a criança com autismo está. Então eu falo muito aqui, hoje a minha filha está no 7º ano, mas como se fosse uma criança, vou dar um exemplo, de 5º. Não é? Então, quando a gente faz as adaptações dela, a gente sempre olha lá como é que uma questão de 5º ano, por exemplo, é feita. E aí, se você tem essa ideia de como está o nível de leitura e interpretação, vai facilitar muito essa adaptação, porque você vai descobrir a série escolar que ela de fato está. E aí, é isso que a gente tem que fazer, né? Então, ao longo da alfabetização, quando eu chego no final do 1º ano, eu vi que não estava plenamente alfabetizada, eu comecei o reforço, né? Na verdade, a gente começou esse reforço até antes já durante a série de alfabetização, né? Porque graças a Deus a Rejane já veio me ajudar e a gente junto foi fazendo esse contraturno, esse reforço escolar, não é? Esse reforço na alfabetização, né? A gente brincava que era uma linha de frente para a alfabetização, não é? E aí é algo que você pode fazer na sua casa, né? Se você tem um explicador, ele pode te ajudar, a professora de repente ir no contraturno na tua casa, e enfim, um professor particular, ele pode te ajudar, não é? E é ideal que seja uma pessoa que conheça bem a criança, não é isso? Porque na realidade é você sedimentar essa alfabetização. Não tem que ser feita com um método diferente? Não, gente. É um método a criança com autismo não é um método diferente de alfabetização. Não é? Às vezes eu vejo uns cursos aí que o pessoal lança, alfabetização para alunos com autismo, como se fosse uma coisa de outro mundo e que você não pudesse utilizar o que você utiliza para as crianças neurotípicas, para a sua criança com autismo, né? Nesse início, você vai ver que esses livros de suporte de alfabetização, eles vão atender muito bem a criança com autismo, não é? Porque é a sedimentação da alfabetização. Então, utilizem-os sem medo, não é? Eu falo por essas 3 nuances, né? Não vai ter problema nenhum você utilizar um livro de reforço, um livro de alfabetização, não é um livro especial para uma criança com autismo, não é nada disso. Você na sua casa, ou enfim, com uma explicadora, ou com um suporte, você não só pode, como deve fazer essa frente de alfabetização. Eu trouxe até aqui o que eu utilizei, o que nós utilizamos aqui. Eu utilizei essa série Porta de Papel, que é uma série conhecidíssima, né, no meio acadêmico, e ele tem um livro-texto, tem um caderno de atividades, que é esse vermelho aqui que eu estou utilizando, e tem até esse grupinho aqui de matemática, essa unidade de matemática. E aí, o que eu fiz? Eu comprei o caderno de atividades, porque como a gente utilizava o livro-texto
da escola, para não ser muita coisa, a gente usava só o caderno de atividades para a gente fazer essa frente, né? E eu acho legal você ter um livro ou uma apostila, se você não quiser usar o porta de papel, utilizar algo que você tenha volumes para que você possa passar pelo processo de alfabetização inteiro. Então, se você aí conhece um livro melhor, que você se adapte mais, uma apostila, a gente até inicialmente fez uma apostila, não é? A Rejane fez a apostila, que era professora de alfabetização. Então, ela montou essa apostila, mas depois que a gente executou essa apostila, aí sim a gente entrou no livro Porta de Papel. E aí, a gente, no nosso caso específico, a gente utilizou o caderno de atividades para sedimentar essa alfabetização, né? Eu até comentei no outro vídeo que eu levava numa terapeuta e achava que ela estava fazendo alfabetização, mas ela não estava, e aí por isso que eu falei que terapia não é reforço escolar, não é isso? Eu sugiro que esse reforço escolar seja feito inclusive em casa, não é? Porque é menos uma coisa para a criança sair para fazer, mas se não for em casa, seja próximo de casa, seja algo que não desgaste a criança, porque é algo que não vai poder ser feito uma vez na semana, né? Algo que tem que ser feito no contraturno escolar. Então, você pegar uma horinha ao longo do dia e fazer essa frente, não é? Para que essa série, essa parte, né, de alfabetização consiga ser concluída, tá bom? Façam mão na massa, arregassem as mangas com o que você tem. Cristiane, eu não tenho nada, meu filho não está indo nem para terapia. Compra o livro, vai lá na livraria, compra o livro e já começa, não fica parado, não é? Eu costumo dizer, como de matemática, eu gosto muito dessa expressão, que as pessoas falam que as crianças neurotípicas estão em progressão geométrica e as do autismo estão em progressão aritmética. Mas tanto a progressão geométrica quanto a progressão aritmética, elas conseguem chegar no mesmo número. E aí é isso que eu gosto de fortalecer as famílias, os terapeutas, os professores. Pode demorar um pouco mais, gente, mas caminha. E quanto mais você for certeiro nessa intervenção, mais chances de se alcançar o que a gente quer, sobretudo a autonomia, não é isso? Então, arregassem as mangas, faça com o que você tem. Eu comento sempre aqui, nem todo mundo tem condições de delegar tudo, né? Condições financeiras de delegar tudo, e nem por isso você tem que ficar parado, não é? Família, você que normalmente é quem arca com tudo isso, não fique parado, né? Não fique esperando A fazer, B fazer, C fazer. O seu filho precisa de uma intervenção 24 horas, não é? A ciência recomenda, por exemplo, 20 horas de terapia, e eu até já comentei isso aqui, que 20 horas de terapia não necessariamente é dentro da clínica, né? 20 horas de terapia podem se tornar 24 horas por dia, não é? Vamos tirar as horas aí de sono, e você não pode ficar parado, não é? Então, essa é a dica que eu dou, que foi o que eu fiz, e hoje ela, graças a Deus, se alfabetizou, terminou de alfabetizar mesmo lá por volta do 4º ano, né, 3º ano, né, eu já estava escrevendo tanto na cursiva quanto na forma, já estava escrevendo desde novinha, né? E terminou lendo na script e escrevendo na cursiva, e cada um tem o seu tempo, mas fazer essa frente é essencial para que essa inclusão aconteça, tá ok? E aí vamos passar para a minha disciplina, né, que eu amo, que é matemática. E matemática, pasmem, vai ser uma das mais fáceis de serem adaptadas, porque é onde nós encontramos, vai ser mais fácil porque ela é material, não é isso? Então, tem um vídeo aí explicando como que vocês podem ensinar tabuada. Antes de ensinar tabuada, tem explicando lá como fazer, e aí a gente aprende muito, normalmente os terapeutas trabalham isso, mas as sequências, né, ir e vir. Então, se a criança contar de 1 até 20 bem, ela já consegue fazer as 4 operações, né, as operações com reserva, tudo isso,
contando de 1 a 20, então na hora da brincadeira vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, fazer na roda para ela ser o 20, depois voltar 20, 19, 18, brincar de foguete, ela subindo e ela descendo, né, de 1 até 20, não é? Então, normalmente até 10, a criança, se ela está contando até 10, ensina ela a contar até 20, e aí se você ensinar ela a contar até 20, daí ela já vai poder entrar na tabuada, e aí, enfim, matemática, ela não vai te dar tanto trabalho nesse ensino fundamental 1, não, por incrível que pareça, né? E o que eu vejo em matemática é que nós encontramos uma grande discrepância, não é? Entre as adaptações escolares e o ambiente terapêutico, por exemplo. Porque, e os professores, né? Professor até não, mas os terapeutas, por exemplo, eles costumam vir de ciências humanas, não é? Então, talvez eles já tenham até um pavor de matemática, e aí eu asseguro a vocês que não há a menor necessidade desse medo. Eu sou suspeita de falar porque eu amo exatas, não é? Mas o que eu posso assegurar a vocês, que é um grande desperdício, não é isso? Você não adaptar matemática. Porque a matemática é uma disciplina, e sobretudo nesse Fundamental 1, que se ela é bem executada, e você tem como norte na matemática, no Fundamental 1, as 4 operações, o algoritmo das 4 operações, o entendimento das 4 operações, isso é importante, sobretudo, para a vida, não é? Então, por que você tem que ensinar matemática e sim as 4 operações e pensar nelas? Porque representa autonomia, não é? Tem 20, vamos dividir por 4, vai dar quanto? Então, a criança entender o que cada operação representa, não é? E executá-las ainda por cima é fundamental, não é? Para a autonomia. E você não só pode, como deve investir na matemática, não é? Trata-se de um grande desperdício as pessoas deixarem a matemática de lado, até porque alunos com autismo amam matemática, justamente porque ela é exata, ela não depende de contexto histórico, não é isso? Então, matemática não só pode, como você deve fazer, priorizar, não é? Então, vamos lá, se eu posso resumir em 3 coisas que você pode fazer em matemática. Começar ensinando a criança a contar até 20, indo e voltando. Trabalhar o algoritmo das 4 operações, não é isso? E daí, sim, partir para os problemas matemáticos. E aí, quem me acompanha tá vendo, né? Acompanha, vê lá no Insta, né? Essa semana vai ser MMC, que eu vou mostrar para vocês, como vocês podem adaptar. Mas, assim, raiz quadrada, as formas de você montar uma tabuada, tudo isso são coisas que geram muito prazer, não é? Porque é algo que a criança sozinha vai conseguir executar, tá bom? Posso garantir a vocês que eles amam matemática, tá bom? E aí vamos partir para uma disciplina, eu vou sair de matemática para uma que sempre me deu dor de cabeça, não é? Mas que eu amo adaptar, porque quando eu vejo o final da adaptação, eu falo, meu Deus, é possível. Que é história, né? Rejane, professora de história, e um grande beijo para os professores de história, que eu amo, não é? Eu estou lá na graduação de matemática com doutor em história, né? Eu sou doutor em ciências, ele é doutor em história, nós já estamos eu já estou na minha 3ª graduação, ele está na 2ª. E ele falou um dia lá para mim, eu acho que a matemática explica todos os contextos históricos. Eu falei, nossa, isso é sua tese de pós-doutorado. Eu estava brincando com esse amigo meu lá da matemática. Mas, porque parece, né, que são disciplinas as disciplinas não tem uma rixa, né? Na verdade, são desafios diferentes, né? E aí, história, para mim, quando eu abro aquele livro de história, eu falo, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Mas, graças a Deus, hoje eu tenho a mediadora dela, que é de humanos, então ela já faz essa frente, mas no Fundamental 1 eu fazia adaptação de tudo. Então, quando eu chegar, eu falei, gente, se no 5º ano já está assim, hoje com a riqueza de detalhes que tem, né? Como a BNCC mudou e da época que eu estudava, eu falava, gente, antigamente história, eu estudava, era dia de São João, não era nem história, né? Era estudos sociais, não é? Eu tenho 44 anos
E era estudos sociais, era um dia só. E eu falei, gente, era tão mais fácil. Mas assim, a BNCC mudou e a gente tem que, não adianta, né, ficar olhando para o passado, né? E aí é uma disciplina assim desafiadora, não é? Mas que quem aprende, garanto a vocês, quem aprende a adaptar a história, com certeza vai conseguir adaptar qualquer disciplina, garanto isso a vocês. E é uma matéria que ela vai impactar. Por que ela é difícil de adaptar? Primeiro, que ela impacta diretamente dois importantes tendões de Aquiles de uma pessoa com autismo, que é a leitura e a interpretação, a contextualização, né? Então, assim, primeiro desafio, ela tá vendo como o português é importante para todas as outras? Português e matemática? E mais primeiro até português? Porque matemática, se essa atividade de matemática ainda não foi bem estabelecida, você tem como isolá-la, digamos assim. Agora, português não. Então, você precisa alfabetizar para daí fazer o resto, né? Então, leitura e interpretação vão interferir diretamente na adaptação das outras matérias, não é? Então, se torna difícil, por isso que é importante você ter essa alfabetização caminhando, para a partir daí você fazer a adaptação do restante, não é isso? Então, história. Começou-se, eu começo, e aí a gente vai mostra lá no Insta as nossas adaptações que a gente faz. Tem lá até uma publicação da gente mostrando como começou a adaptação de história lá em 2017, 2018 e como ela foi evoluindo. E aí, antigamente, eu começava mesmo, a criança, o que era Dom Pedro? Ela não sabia nem o que era rei, não é? Então, assim, eu tinha que tirar foto de um rei, colocar o que era rei, e aí para dizer o que era imperador, e aí indo mapeando pelo que ela gostava, então para fazer a adaptação de história. E hoje é uma disciplina que ela ama, hoje ela está lá já em Jônio, já está lá agora, como é que é? Asteca, Inca e Maia, que já está no 7º ano. E aí mas a base de fazer essa adaptação, utilizar muita tabela, utilizar muita palavra-chave, como a gente vai utilizando, e a gente mostra aqui para vocês, de todas as disciplinas, mas só que não ficar estanque, não é? Então, começou sim só com tabela, com figura, mas foi evoluindo para tabela, figura e palavra-chave, e foi evoluindo para tabela, figura, palavra-chave e para parágrafos pequenos, para frases pequenas, e aí de frases pequenas para frases um pouco maiores. Então, quem é professor já percebeu que se você pegar e olhar a BNCC, você vai ter um norte para adaptar, inclusive, história, não é? Principalmente, porque quando você vem olhando como o tamanho de texto que está se dando conta em português, você consegue subsidiar a adaptação de história, por exemplo. Tá ok? E geografia, te digo que é uma disciplina híbrida, e apesar de ser do ramo das ciências humanas, ela trabalha com muito gráfico, com muito esquema, com muita tabela, com muito diagrama. Então, ela já tem um conteúdo visualmente adaptado. Eu lembro que uma das primeiras adaptações que eu fiz foi, por exemplo, para descobrir rural, para mostrar para ela o que era rural e urbano, né? E aí, tá até engraçado que ela tá bem rabiscada, mas a gente olhava campo, né? E cidade. Aí mostrava foto de uma cidade, pedia para ela parear, e aí tá até lá também no Insta, as primeiras adaptações que a gente fazia de geografia, de todas as matérias, né? Mas como também essa geografia vai aumentando, mas assim, balança comercial, que eu coloquei lá semana passada, e é muito mais fácil de fazer uma adaptação de geografia, não é? E porque ela é uma matéria que você joga num gráfico, tem muita coisa já trabalhada em gráfico, então você não precisa montar essa adaptação do zero. Você pode utilizar os gráficos que estão sendo, não se pode, como deve, né? Conversar, nossa adaptação tem sempre que conversar com o livro didático, não é? Minha filha sempre utilizou o livro didático, mas é um grande perigo você retirar a criança do livro didático. Eu vou fazer uma apostila, e essa apostila não conversa com o que está sendo dado em sala, então vejo gente fazer, mas eu nem tenho experiência, nem posso ajudar vocês nesse quesito. O meu forte aqui vai ser mostrar para vocês uma adaptação do livro didático, por maior que ele seja, porque eu acho que, sobretudo, dá a sensação de pertencimento. Então, muito cuidado com quem retira
ouço muito o pessoal falar que retirei o livro porque o aluno não está acompanhando. E aí, será que vai perder o bonde? Porque você vai perder para onde você tem que ir. Então, muito cuidado com quem retira o livro. Retira o livro e vai utilizar o quê? Então, por isso que eu sou muito fã de você comprar um livro para acompanhar, você ter o livro didático e se nortear por ele, sim, porque o mal bem tem uma coisa aqui chamada índice. E aí você sabe que você não pode ir para o capítulo 5 sem ter passado pelo capítulo 2, nem pelo capítulo 3. Então, te norteia e te facilita no que quer que você esteja executando. Tá ok? Ciências é minha área, minha outra área, né? Minha primeira área, e é outra disciplina que nossos filhos, nossos alunos ou pacientes com autismo costumam amar. Por quê? Porque também é outra disciplina que você utiliza mapas mentais, figuras e esquemas, e visualmente muito ricos, não é? Esses dias a gente botou lá a lei de Newton, não é? E agora tudo que eu vou empurrar um carrinho no mercado, ela diz que é a lei de Newton. E aí no mercado todo mundo ficou olhando assim pra minha cara, que ela falou, é lei de Newton, porque ela gravou mesmo que da lei da inércia, a lei da dinâmica. E aí, enfim, são disciplinas que você tem a oportunidade de ensinar no dia a dia, não é isso? Um gelo derretendo, você ensinar uma água evaporando e a ebulição, enfim. Então, assim, é uma disciplina que, normalmente, os esquemas, quando você abre um livro-texto de ciências, você pega as figuras. Eu lembro que eu fazia no Fundamental 1 das disciplinas todas, então, de uma ciências era no final da semana, né? Então, eu já tinha passado por história que me enlouquecia, e porque realmente, se eu posso te dizer aqui pela minha experiência desses anos todos, adaptando, história realmente é a que mais dá trabalho, porque normalmente não vem tantos esquemas em figura, e como tem muita contextualização, é a disciplina que você tem mais que sentar, que mais vai te dar trabalho, mas que é hiper prazerosa. E volto a dizer, um grande beijo aos professores de humanas, aos professores de história. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo ter essa parceria, professor, mediador e a família, né, facilita muito esse caminho. Então você é professor de história, tá com o teu aluno com autismo lá, meu Deus, o que eu faço? Você pega e escreve numa folha, olha sua mãe, eu quero uma foto de monarquia e uma foto de república. Eu vou dar isso no bimestre que vem. E aí você já monta em casa, já manda um mapa mental, pede para a mediadora, já vê a gente junto, já vai ter a métrica de português, olhar o tamanho de questão que se faz. Em história você pode trabalhar, a gente já está começando na discursiva, já treinando para fazer discursiva mesmo aberta, e aí você treina a voz passiva, o que você entende, eu entendo o que, e a partir daí a gente fazer a discursiva e a resposta da discursiva por demanda espontânea. A gente já está nessa fase, graças a Deus, mas assim, o professor, ele pode dizer o que é importante o que ele vai dar em cada bimestre, e sim fazer adaptação. E ciências, eu chegava lá na sexta-feira já cansada, e aí ciências, como a professora sabia agora da área, ela já deixava mais por minha conta. Aí ela falava assim, ela falou, pô, já minha aula já tá pronta. Aí a gente brincava, ela falou, o que você trouxe para mim para adaptar? Que a gente utiliza para a turma. Então, muito material que eu mandava para Yasmin, ela utilizava às vezes na turma. Um grande beijo às professoras dela. E aí isso, poxa, ela ficava super feliz que ela chegava na sexta-feira, mostrando os esquemas de ciências e conversava. Eu lembro que esqueleto, uma vez, ela estava dando esqueleto, e aí eu estava numa época de Halloween. E eu passei numa loja já olhando, que a gente fica igual um radar, né? Procurando como é que a gente adapta. E aí eu peguei, tinha um chaveirinho de um esqueleto assim todo. Aí eu levei para entender o que era esqueleto e tudo mais. Olha, foi um frenesi na sala, foi muito legal. Então, ciências é uma matéria que eles costumam amar, justamente por estar materializada. E sim, utilize lá, pega os esquemas do livro, tira uma xerox, coloque numa folha menor para ficar ali como um mapa mental. Recomendo quem pega e faz material, que vá muito naquele site Smart Kids, não é? Que ele é muito legal, ele tem muito conteúdo de educação, principalmente no fundamental, ele vai até o 6º ano, mas assim, até no 6º ano eu usava muita coisa de lá, não é? Porque ele tem os desenhos muito bonitinhos, o layout muito bonitinho, é lá que tem inclusive a tabuada do Dino, que eu falei já no vídeo de tabuada, e aí eu utilizei. Um grande abraço ao pessoal do Smart Kids, eu sempre agradeço a eles quando estou em contato com eles,
e é muito legal a plataforma que eles têm de ensino. Tá, ok? Aí você pode pegar, enfim, fazer o seu mapa mental a partir do layout deles, fica muito legal, tá bom? E termino com a disciplina que quem ama é a minha filha, e não só ela, não é? Mas tantas crianças do espectro, eles amam idiomas, não é? E o idioma é interessante que se você abrir um livro de idioma, com ele você já vai ter, à medida que você vai fazendo a adaptação, você vai vendo que ele vai te nortear para até fazer as outras, não é? Então, porque o livro de idioma, ele vem com muita imagem, não é? Ele vem com as ações lá. Então, se você quer adaptar português, aprender a adaptar bem português, abre um livro de idioma, né? Quem tiver como achar um livro de português para crianças, para estrangeiros, para crianças estrangeiras, é muito difícil achar isso aqui no Brasil, né? Mas quem tiver morando fora do Brasil, tiver um amigo, tira uma foto e manda, porque vai ter, assim, a menina foi à feira. Aí tem lá a menina com a bolsa indo para a feira. Então, e o livro de idioma, até para adulto, tem muita imagem, né? Então, e o idioma em si, é uma matéria que as crianças e os alunos, as pessoas com autismo costumam amar, não é? Porque é uma repetição, não é? Da mesma coisa em outro idioma. Então, minha filha já está indo para o terceiro, né? Ela já executa muito bem inglês e espanhol, agora está querendo ir para o francês. Mas é porque acaba você tendo essa repetição, não é? E tem várias teses aí que justificam o porquê, e não vou perder tempo aqui falando delas, porque a gente tem que falar de adaptação mesmo, mas assim, vista no idioma, né, que eles amam. Não despreze esse amor que os alunos com autismo têm pelos idiomas, tá bom? E aí, vamos terminar com exercício físico, educação física, não é? Que é a disciplina que a ciência descreve como uma das mais importantes. E por incrível que pareça, por si só, já se justifica a inclusão escolar. Eu não lembro a revista científica que eu tive num congresso, e isso foi falado lá, e acabou que eu não peguei a referência bibliográfica. Quando eu tiver, eu vou botar até lá no Insta, que um trabalho recente que mostrou isso, recente que eu digo um pouquinho antes da pandemia, mostrando que a disciplina que mais justifica a inclusão escolar é a educação física. E aí é razoável entender por quê, porque é nela que a gente descobre os trabalhos de consciência corporal, habilidades motoras, motivação, trabalho em equipe. Na verdade, a educação física ela vai ser o laboratório escolar do treino de habilidades sociais, né? Que é algo que todo criança com autismo precisa e que às vezes é difícil encontrar nas clínicas, porque para o terapeuta selecionar o grupo que um ajude o outro é muito difícil, não é? Pela diversidade do espectro, não é? Outro trabalho bem clássico de autismo, ele mostra que gêmeos univitelinos com autismo, diagnosticados com autismo, eles são atingidos em áreas totalmente diferentes. Quer dizer, o gêmeo univitelino. Então, você imagina uma criança de outro pai, de outra mãe, com autismo, enfim, para o terapeuta mapear é muito difícil, né? Então, a gente fala, terapeutas, pelo amor de Deus, faça grupo de habilidade social. E elas falam, não, a gente não consegue, às vezes, juntar num grupinho, porque um vai acabar não ajudando o outro. Então, essa terapia não vai ser efetiva. Então, acaba o que eles sempre recomendam? Que a gente trabalha essa habilidade social na escola. E aí, estratégias simples podem fazer não só essa aula de educação física, mas também o recreio serem áreas para se trabalhar a habilidade social, né? E aí, você pode, por exemplo, vamos jogar uma bola na cesta, não é? Uma dica de ouro que eu dou aqui para você, professor de educação física, ou recreador, enfim, ou quem está lá no recreio, né? Não colocar essa criança para ser a primeira a executar, nem a primeira e nem a última. Coloque ela no meio da fila, porque no meio da fila, o que acontece? O grupo ainda está motivado, olhando o que cada um está fazendo. O grupo vai ajudá-la. E o que é fundamental, ela vai ver outras crianças fazendo antes dela. Então, tem gente que acha que tem que colocar a criança com autismo na primeira
a primeira da fila, não, isso não é legal. O ideal é que você coloque ela lá no meio. Não coloque ela por último, porque ela normalmente, às vezes, fica atrás em tantas outras coisas, não é? Então, não coloque ela por último, porque o grupo já está querendo ver a outra atividade, né? Então, o ideal é colocá-la no meio, porque o grupo todo vai ver, vai acompanhar a execução do treino com bola, que seja, do que quer que seja, né? E aí, é uma dica que eu dou. E a segunda, e aí não só para habilidade, não só para aulas de educação física, mas também outra coisa, antes de tudo, é o livro do Soler, para quem não conhece, é uma referência um pouco antiga, mas são as atividades que você pode fazer em grupo e que não é aqueles treinos para um ganhar e o outro perder. São atividades feitas em conjunto. É um livro que todo professor de educação física deveria conhecer, né? Normalmente, quando naquelas disciplinas iniciais de educação física, lá dos primeiros períodos, normalmente tem a disciplina já voltada para a recreação. E aí, quem puder procurar qualquer coisa, me pede lá no direct que eu mando a referência para vocês. Foi um professor de educação física que hoje é terapeuta, Lincoln Macedo, um grande abraço. Ele me recomendou esse livro e eu utilizo ele até para atividades terapêuticas aqui em casa, enfim, e ajuda muito o professor de educação física a fazer a ter ideias, né, de brincadeiras, porque a brincadeira é para o aluno, mas para o professor, porque ele tem que planejar a atividade, dar um trabalho, né, professor de educação física, um grande abraço. E aí o livro do Reinaldo Soler, Ronaldo Soler, se eu não me engano, eu sei que é Soler, e ele vai ajudar muito aí você, professor de educação física ou de recreação, tá ok? E, enfim, mapear, né, nesse recreio, e aí é um trabalho para o mediador, o que a criança gosta, né? Do que a criança gosta de brincar, né? Um cabo de guerra, é um jogo da memória, é um quebra-cabeça, é um jogo de sorte, né? Um jogo de sorte normalmente é muito bom, que depende da sorte. Então, por mais que a criança pula pirata, né? Enfim, o que levar para brincar, então são adaptações que você pode fazer no turno escolar que podem trazer grande resultado. Tá ok? Acho que falei de todas as disciplinas, não vou falar aqui, esmiuçar filosofia, química e física, porque hoje eu estou mais falando das disciplinas base do currículo e que estão presentes no Fundamental 1, tá? Mas se você é professor de filosofia, eu tenho adaptação de filosofia, que eu estou aqui no 7º, indo para o 8º ano. Então, quem tiver que precisar de ajuda, tá? Me pede lá no direct que eu mando, professor de química, professor de física, porque eu estou já na adaptação do 7º ano, então química e física a gente tá tudo junto em ciências ainda. Então, mas você que é professor de química, está precisando de uma luz para começar uma adaptação, me manda mensagem lá que eu te ajudo. Tá bom? Pessoal, grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado pelo feedback que eu estou recebendo de todos vocês, e adaptação ela na prática, você vai ver que ela pode sim, vocês estão vendo aqui, que ela pode sim perfeitamente ser executada. Conversem sim com o trinômio, família, terapia, professor, para que um possa ajudar o outro e chamar alguém da sua família para te ajudar. Um grande abraço à minha irmã Rejane, que ela não só é familiar, como é profissional, e ela me ajudou muito, e eu costumo dizer a ela que se a minha filha está alfabetizada, eu devo a ela, né, e sobretudo a ela e, enfim, ao que ela me orientou, aos terapeutas que passaram pela vida dela e a todos vocês que a cada dia que passa, vocês imaginam como deve ser a minha rotina, mas que eu amo estar aqui explicando para vocês, sobretudo, os meus desafios diários. E vejo muita mãe fazendo grupo de adaptação, fazendo material, muito terapeuta querendo saber, fazer uma adaptação de química, como é que faz? Aí eu mostro para ele, eu falei, tá vendo? Isso tá vindo lá do TIT, isso tá vindo lá do ABA, e porque ele não vê isso quando ele vai numa pós, por exemplo, de autismo, e então a adaptação no dia a dia escolar, ela precisa desses 3 lados do trinômio. Tá? Pense nisso e execute já. Saia da inércia. Grande abraço.